Estamos recebendo o Isaías Otaviano, que é o presidente do sindicato, o Sintricombe, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Construção e do Mobiliário aqui na cidade de Brusque. O Sintricombe que já está iniciando aí as tratativas, a negociação coletiva salarial de 2021, e vai acontecer uma assembleia, ou foi realizada uma assembleia na última sexta-feira, e o Otaviano vai falar sobre essa assembleia e também sobre obras embargadas em Brusque e também no município de Guabiruba. Vamos começar pela assembleia. Bom dia, Isaías, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Bom dia, Dilei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, em especial aos trabalhadores da nossa categoria, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E sim, a gente começou a negociação coletiva 2021-2022, claro, respeitando todas as normas e regras sanitárias que o momento exige, mas a gente tem que dar continuidade às nossas pautas e tem que dar continuidade ao ano, né, e trabalhando naquilo que a gente sabe que é uma das coisas mais importantes dentro de uma categoria, que é a negociação coletiva. Fizemos a assembleia na sexta-feira, lá no Recanto Claraíba, que é um local aberto, um local que a gente pôde estar bem, questão do distanciamento, respeitando também essa questão do álcool gel e da máscara e etc. Mas a gente deu início à nossa negociação coletiva 2021-2022 de lei. Bom, você acha que nós teremos uma dificuldade agora com o Sinduscom nessa tratativa? Eu me lembro que ano passado, quando você esteve aqui e tratou desse assunto, havia um interesse mútuo dos dois sindicatos de não causar nenhum transtorno, não colocar obstáculos nessa negociação, porque eu acho até que ela foi, me corrija se eu estiver errado, ela foi até postergada, né? Foi jogada mais para frente, né, Isaías, ano passado, né? A gente está vivendo no ano passado, eu estava conversando fora do ar aqui, que teve o decreto do presidente, que foi dia 31 de dezembro, né? Sim. Daqui de março a 31 de dezembro. Do governador. Eu acho que tinha um decreto nacional também. Desculpa, o decreto do governo federal, tá certo. Isso. Desculpa. Aí a gente, a nossa database é 1º de maio, mas a gente esperou vencer. Tinha uma questão ali de 90 dias em Santa Catarina, se eu não estou enganado, mas eu sei que em agosto ali venceu essas questões de decreto e tal. A gente fechou a nossa convenção coletiva no mês de agosto. Talvez seja um dos poucos sindicatos que teve o aumento do ano de 2020 dentro do período do próprio ano, né? Não tem outras categorias que teve o aumento agora no ano de 2021. Então, naquela oportunidade, a gente estava falando do NPC de 2,45 e a gente conseguiu fazer uma negociação com o sindicato patronal de 3% para todos os trabalhadores da nossa categoria. Com relação ao aumento de salário de lei, eu não vejo com grande dificuldade, porque a diretoria do sindicato patronal, ela tem sido bastante acessível com essa questão do aumento de salário, ela tem respeitado o direito do trabalhador, né? E nos últimos anos tem sido negociações basicamente visando o NPC ou alguma coisa a mais, somente para a questão da reposição, tendo em vista que a gente vem atravessando momentos de muita dificuldade, né? Momentos de muita incerteza, mas não foi deixado de repassar o aumento em nenhum ano aos trabalhadores da nossa categoria. E esse ano de 2021 eu entendo que não vai ser diferente. O presidente Fernando e toda a sua diretoria, o Orlando da Chama, que é uma pessoa também bem equilibrada nessa questão, tem sido bastante coerente com o momento que vive os trabalhadores. A gente sabe que esse ano ainda está pior do que o ano passado, porque os preços dispararam, né? Tudo está muito caro. Se a gente for falar aqui de preço, a gente vai ficar o dia todo falando do aumento de preço e a gente sabe que vai faltar coisa para falar. Então a database é um momento que a gente possa pelo menos dar uma zerada naquelas percas que o trabalhador teve durante o ano, ou se não conseguir zerar, mas pelo menos dar uma igualada para que ele consiga recuperar o poder de compra que tinha no ano anterior. Então é importante essa questão da negociação ser rápida, ser uma negociação objetiva, que nesses casos só quem sai ganhando é o trabalhador e de modo geral toda a comunidade. Isaías, no que diz respeito a balanço de vagas de emprego nesse ano, né? Claro, tem muita empresa que usou até o como é que chama?
Emenda constitucional não, da medida provisória, né? Da provisória. Medida provisória, enfim, para segurar o emprego. Como é que você está vendo hoje? Teve recuperação, ainda teve uma perda de vagas, o setor está voltando, ou o setor não parou, o setor está firme e forte, teve obra que parou, retomou. Como é que você pode falar da movimentação aí dessa economia nesse ano todo que passou? Sim, falando especificamente da construção civil, a qual eu tenho conhecimento, né? A gente pode notar que não houve um desaceleramento na questão das construções. O que a gente vem notando é que o preço dos insumos para a construção civil está muito alto. Isso tem assustado as pessoas que constroem, né? Você tem a noção, tem todos os itens que compõem para você fazer uma obra subiu. E subiu 50%, em alguns casos 100%. Então, eu vejo com a preocupação que eu vejo é nesse sentido, né? Porque as grandes empresas que trabalham com planejamento, trabalham com os seus, digamos assim, uma empresa que faz prédio, ela trabalha com o seu produto vendido antes de começar o prédio, muitas das vezes, na planta, né? Então, ela tem uma previsão que vai gastar X para construir aquele prédio, e com o aumento que a gente viu, que deu em todos os itens ali, ferro, cimento, cal, todos, a questão ali de encanamento, parte elétrica, tudo subiu e subiu muito. Então eu vejo que está tendo um pouco de dificuldade. Então, se a obra fosse para tocar num ritmo acelerado, se começa num ritmo mais lento, para que o projeto não fique paralisado, mas que também arrume outro meio para tentar suprir essa demanda que eles perderam na questão da arrecadação, quando se vendeu um apartamento por um preço e hoje ele está valendo muito mais para ser construído. Essa é uma dificuldade que eu vejo para a nossa categoria. Agora, quantas vagas, a gente sabe que o trabalhador ainda vem buscando, mas são poucas vagas que aparecem no sindicato, e também poucos trabalhadores buscando essas vagas. Fizemos recentemente uma parceria com o Cine, onde a gente também encaminha trabalhador para o Cine e o Cine encaminha para a gente. Mas eu vejo uma normalidade dentro da nossa categoria nesse momento. Quer dizer, não há nenhuma preocupação em diminuição do emprego no setor, na tua avaliação? Na minha avaliação, não. Nos próximos meses aí? Eu acredito que não. Só que teria que dar uma controlada nessa questão dos preços. Sim, porque o CUB aumentou muito, né? Aumentou bastante o CUB. Então, quem às vezes, e quase todo mundo trabalha pelo CUB, eu vejo que não há uma perca significativa nessa questão. Mas sim, é uma perda de renda, porque se você fez a cotação, digamos, a cimento a R$18, a R$22 e hoje está pagando R$29, R$30 o saco, houve uma perda, né? Então, é só um exemplo, né? Mas eu vejo que o setor continua aquecido. A gente tinha feito no final do ano de 2020 ali um levantamento, início de 2021, que Brusque teria em torno de 264 obras, se eu não estou enganado, naquele período. Então mostra que, pra você ter uma ideia, era 50 prédios sendo construídos, né? Então é bastante coisa para uma cidade aí de 130 mil, 140 mil habitantes, é bastante obra sendo construída. Então eu vejo que se os governantes fizerem as suas parte, que é administrar a questão ali de preço, enfim, fizer as partes deles, a população certamente vai fazer a sua, e a construção civil é um grande puxador de emprego e tem sido assim durante os anos que a gente está à frente do Sintricom. As obras só pararam um pouquinho ali, né, em março, né? Se eu não me engano, né? As obras elas puderam ser retomadas, acho que um mês depois, né? Não, foi antes de... a gente sabe que houve um esforço muito grande por parte da federação, do setor, porque a construção civil ela trabalha ao ar livre quase sempre, né, Rodrigo? Então, não é uma coisa que é confinado, né? Então, ela teve paralisação muito pouco. Eu acho que não chegou nem a 15 dias. O que me preocupa, vamos falar agora do comprador. Aqui em Brusque, eu não sei se a característica, Rodrigo, do comprador de obras na planta, é a obra pronta, é na planta. Se o comprador de obras é um comprador meio parecido com o do litoral, que é um investidor, o cara vai lá, compra 3, 4 apartamentos, para depois comprar na planta é um preço, depois de pronto é outro, né? Eu não sei se nós temos essa mesma característica aqui em Brusque, não sei, não consigo identificar isso. O que eu sei é que, e isso eu já ouvi inclusive de empresários do setor, dizendo o seguinte: olha, aquilo que você pagava, o que você oferecia de preço final
há 6, 7 meses atrás era uma coisa, e agora na planilha de custo da obra é outra, totalmente diferente. E deu um percentual grande aí E o CUB não tem jeito. Venda em CUB é o CUB que vai ordenar essa venda final, né? Uhum. O que eu vejo aí, para finalizar, não sei se você vai concordar com essa minha reflexão. O que está acontecendo é uma negociação mesmo entre comprador e vendedor, de não praticar o preço final que está ali na planilha, ou que está ali ou seja, sempre tirando uma gordurinha para conseguir vender. Recentemente nós tivemos aqui o Marcelo, que é o presidente das micros e pequenas empresas. O pessoal que faz casas geminadas, né? Essas pequenas, o Marcelo conheço bem, Marcelo. Eu acho que deve ter um contato com vocês também, né? Sim, é um rapaz muito gente boa. E o que ele disse para nós é que esse setor estava meio que parado, o pessoal estava migrando aí para... Eu não sei se esse setor também tem interferência do Sintricomp, tem? Tem, pertence à nossa categoria, são trabalhadores, né? Então, Dilei, essa é uma outra questão, né? Que como as coisas ficaram muito difíceis, muito caro, e aí também tem uma outra situação que também dificulta para eles, que é essa questão de alvará. Enfim, o Marcelo estava falando esses tempos, numa reunião que a gente teve, da dificuldade que eles vêm enfrentando. Mas eu vejo, e aí eu tenho que falar pelos números que a gente tem no Sintricomb, que, por exemplo, assim, está sendo construída na nossa cidade, estava sendo construída em janeiro, 407 unidades, 407 casas germinadas, 111 obras, que totalizava 407 obras. Então, eu não posso falar que o setor está parado, porque existe esse número, que é um número significativo para a nossa cidade de obras sendo construída. Agora, existe as particularidades de cada empreiteira, de cada construtor, que daí eu foge um pouco do meu conhecimento, mas no geral, assim, eu vejo que essas obras existem, estão sendo tocadas, então eu avalio como está sendo positivo a questão da construção civil na nossa região, nossa cidade. Isaías, eu quero te fazer uma pergunta sobre essas fiscalizações que estão sendo realizadas. Na semana passada, inclusive o Sintricomb divulgou uma situação de uma obra em Guabiruba, se não me engano, que ela acabou sendo interditada numa fiscalização de vocês. Foi isso, né? Foi vocês que fizeram a fiscalização. Incluindo que encontraram situações muito complicadas de ambiente de trabalho. Inclusive, uma cena que me chamou a atenção é a cena do banheiro, que não era um banheiro, era simplesmente um tubo que levava o esgoto para a rua. Tá, esse caso é apenas um caso isolado, ou nós temos alguns outros casos aí de obras que estão, enfim, com condições complicadas de trabalho pro pessoal do setor? Então, essa é uma pergunta muito boa que tu me fez, e só para esclarecer rapidamente que o Sintricomb, ele não interdita a obra. A gente faz as vistorias, como técnico de segurança que a gente tem na nossa equipe, e orienta as empresas que façam as melhorias que a gente observa que é necessário para aquela obra continuar. Essa obra, Rodrigo, foi uma obra que a gente visitou por diversas vezes, pedimos que fizesse as obras, as instalações básicas das áreas de vivência, que aí entra banheira, um local para comer adequado, e aí tem que ter um forno, micro-ondas para esquentar comida, porque não se pode mais esquentar comida botando álcool embaixo ali, que era uma coisa corriqueira antigamente, né? Enfim, algumas coisas que diz a NR18 que tem que ter no canteiro de obra. E a gente vai, pede, dá um prazo para que a empresa se organize, se regularize. E quando a empresa ela não faz o que é solicitado, e que é dado um prazo, inclusive, para ela fazer, o Sintricomb tem parceria com a Vigilância Sanitária de Brusque, com a Vigilância Sanitária de Guabiruba, com o CREA, com o IBEPRAN. São os órgãos que a gente trabalha meio que ligado ali, um ajudando o outro para nessa questão de combater a informalidade e de combater também essa questão das áreas de vivência e trabalhador trabalhando em situação degradante, principalmente com relação à questão da área de vivência. Como você bem falou, o trabalhador tem um cano lá para fazer suas necessidades físicas. Não podemos aceitar isso, né? A gente não pode aceitar esse tipo de situação em pleno século XXI, não tem condição. Então, se tu quer fazer uma casa, tu não pode começar a casa pelo telhado, tem que começar pelo fundamento.
né? E uma obra, você tem que começar com as coisas básicas, um local para o trabalhador comer, um banheiro adequado para ele usar, um chuveirinho se ele tiver que tomar banho, se ele ficar doente na obra, tiver que ir rapidamente no banco, e um hospital ou uma consulta, tem que ter um chuveiro ali. Então é coisas básicas da construção civil que tem que ser observada. E algumas empresas, elas não estão observando essas normas de segurança e essas NR que são aplicadas à construção civil. Quando isso não acontece, o Sintricomb oficializa as vigilâncias sanitárias, tanto de Brusque, tanto da Guabiruba, que tem nos atendido. Então já parabenizo os prefeitos por entender que é uma demanda de saúde pública, essa questão da higiene no local de trabalho, e tem nos atendido. Se a vigilância sanitária ela já vai, Rodrigo, com o intuito de fazer a atuação, porque a gente já fez os primeiros trabalhos, já orientou, e através de checklist, através de relatório. Então, quando ela vai para fazer o trabalho. O que ela vai achar? Se uma vigilância sanitária for que é um órgão de saúde, não só do trabalhador, mas da população, encontra uma situação dessa que você narrou ali, certamente a obra vai ser interditada, né? Isso tem acontecido. É uma questão rotineira, corriqueira? Não muito. As empresas têm observado, quase na sua maioria, essa questão da parte da higiene, né? E algumas que elas insistem em não entender que a lei não foi eu que fiz, não foi a Tec Segurança, não foi o Sintricomb, mas é uma lei nacional e que tem que ser cumprida. As obras estão sendo interditadas, mas friso, não é o Sintricomb que interdita a obra. O Sintricomb orienta e faz as denúncias. Aí, se os órgãos competentes vai e acha que é um caso de interdição, está sendo feito. Muito bem, agradeço a presença aqui do Isaías Otaviano. Só para finalizar, então, quando vai acontecer uma reunião com o Sinduscom para definir o que já foi definido na Assembleia? Então, Dilei, a gente fez a nossa Assembleia um pouco antes, a gente já estava pensando nessa questão aí que está circulando, a questão de lockdown, que na minha avaliação eu acho que não ajuda, atrapalha ainda mais o setor, né? Atrapalha ainda mais a questão ali da convivência entre os próprios trabalhadores da obra. Mas a gente está sempre para acatar o que for determinado pelas leis, né? Porque somos entidade de classe que respeita fielmente o que determina os poderes, tanto público como da justiça, enfim. Estamos ali para fazer o que tem que ser feito. Mas a gente fez a nossa Assembleia um pouco antes, porque a gente sabe que pode acontecer algumas coisas mais para frente, parar alguma coisa, e a gente tem que estar apto a negociar. Que não aconteceu em 2020, que pegou meio que todo mundo ali, de uma hora para outra fechou tudo, né? E não se pôde mais fazer o nosso trabalho. E agora a gente já adiantou, certamente vamos enviar essa semana a pauta ao sindicato patronal e vamos estar esperando aí, que está bem cedo ainda, falta ainda 2 índices para nós ter com relação à questão do NPC, o que é de fato ali o direito do trabalhador, o que é o NPC desse período, 12 meses, mas certamente vamos estar encaminhando ao presidente Fernando e nos próximos dias a gente já vai estar sentando para conversar, porque a gente tem um diálogo muito bom e esse ano não será diferente, eu tenho certeza absoluta disso. Muito bem, conversei com Isaías Otaviano, presidente do Sintricomb.